E tivemos nesta tarde de domingo o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Max Verstappen venceu mais uma corrida, mas tivemos um finalzinho emocionante com o Lewis Hamilton tentando se aproximar do Max Verstappen e ainda tivemos Lando Norris terminando na terceira posição. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse Grande Prêmio. E vamos começar informando que antes da largada foi mostrado na transmissão que a maioria dos pilotos estava utilizando pneus médios no começo da corrida. Só tinha 2 pilotos que estavam utilizando pneus duros. Então, a estratégia de pneus nessa corrida seria fundamental. Na largada, Lando Norris largou muito bem e ultrapassou o Charles Leclerc, tomando a liderança da corrida, e Carlos Sainz também largou muito bem, ultrapassando Lewis Hamilton indo para a terceira posição, e George Russell perdeu 3 posições. E ainda tivemos Max Verstappen subindo uma posição. Na terceira volta vimos o George Russell e o Sérgio Pérez ultrapassando o Esteban Ocon, e Lando Norris abriu mais de 2 segundos de vantagem para o Charles Leclerc. Na quarta volta, Lewis Hamilton ultrapassa o Carlos Sainz e vai para a terceira posição, e na volta seguinte, Max Verstappen ultrapassa o Carlos Sainz. Na sexta volta, Lewis Hamilton ultrapassa o Charles Leclerc e assume a segunda posição, e na volta seguinte, Esteban Ocon abandona a corrida. Ele teve um dano no sidepod da sua Alpine causado pelo Oscar Piastri. Na décima volta, Piastri começou a ficar lento na pista. Ele conseguiu chegar no box e abandonou a corrida. Na 11ª volta, Max Verstappen ultrapassa o Charles Leclerc e vai para a terceira posição, e Lewis Hamilton, que estava na segunda posição, começa a se aproximar do Lando Norris. Na volta 17, Max Verstappen é o primeiro piloto lá na frente do grid a parar, e ele coloca pneus médios e volta na 9ª posição, e ainda tivemos depois Lando Norris, Carlos Sainz, Sérgio Pérez também indo para os boxes. Lando Norris colocou pneus médios, Carlos Sainz e Pérez colocou pneus duros. Na volta 20, Lewis Hamilton estava na liderança da corrida com Charles Leclerc em segundo e George Russell em terceiro. Os 3 pilotos ainda não tinham feito a parada. Só que na volta seguinte, Lewis Hamilton vai para os boxes, coloca pneus duros e volta na 5ª posição atrás do Max Verstappen. Na volta seguinte, é a vez do George Russell ir para os boxes, colocar pneus duros e voltar na 8ª posição. Na volta 24, finalmente Charles Leclerc vai para os boxes, coloca pneus duros e volta na 6ª posição. E ainda tivemos o Max Verstappen se aproximando do Lando Norris, até que na volta 28, Max Verstappen ultrapassa o Lando Norris. Lando Norris até tentou dar um X sobre o Max Verstappen, mas não conseguiu. Na volta 34 ainda tivemos o Max Verstappen reclamando dos freios do CRB19, e na volta 35, quando achávamos que Lando Norris faria estratégia de somente uma parada, ele vai para os boxes, a equipe coloca novos jogos de pneus duros e ele volta na 6ª posição. Na volta seguinte, é a vez do Max Verstappen ir para os boxes, colocar novos jogos de pneus duros e voltar na 4ª posição. Depois também tivemos Carlos Sainz parando, colocando novos jogos de pneus duros e voltando na 7ª posição. Na volta 37, na transmissão, mostra que a diferença entre o Lewis Hamilton, que estava na liderança da corrida, e o Max Verstappen, que estava na 4ª posição, era pouco mais de 15 segundos. Até que na volta 38, a Mercedes chama o Lewis Hamilton para ir para os boxes, só que coloca pneus médios no carro dele e ele volta na 4ª posição. E ainda tivemos o Max Verstappen ultrapassando Charles Leclerc e assumindo a liderança da corrida, e depois Lando Norris também ultrapassa o Leclerc e vai para a 2ª posição. Na volta 43 é a vez do Lewis Hamilton ultrapassar o Charles Leclerc e ir para a 3ª posição, e Lewis Hamilton começa a se aproximar do Lando Norris. Até que na volta 48, Lewis Hamilton já está a menos de 1 segundo do Lando Norris. Norris até tenta se defender, mas Hamilton consegue ultrapassar e assumir a 2ª posição, e ele está a 5 segundos atrás do Max Verstappen. E ainda tivemos o Carlos Sainz ultrapassando Charles Leclerc, e depois Sérgio Pérez ultrapassa o Leclerc e vai para a 5ª posição. Na volta 51, Alonso abandona a corrida
E depois na volta 53, vimos que a diferença do tempo entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton era menos de 4 segundos. Na volta 55, a diferença entre os dois já era menos de 2,8 segundos, mas faltava apenas uma volta para o final da corrida. Na última volta, a diferença chegou a cair para 1,5 segundos, mas Max Verstappen chegou a abrir a asa móvel para ultrapassar um retardatário. E com isso, conseguiu vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos com mais de 2 segundos de vantagem para o Lewis Hamilton. Foi um finalzinho emocionante. Achávamos que ia ter uma disputa ali entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Lembrando que o Max Verstappen estava com problemas nos freios e Lewis Hamilton estava com os pneus médios. Mas foi uma boa corrida e vou deixar na tela para vocês como que ficou o resultado final desse Grande Prêmio. Então tivemos mais uma vitória do Max Verstappen, com Lewis Hamilton na segunda posição, Lando Norris em terceiro, Carlos Sainz em quarto, Sérgio Pérez em quinto, Charles Leclerc em sexto, George Russell em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Lance Stroll em nono e em décimo o Yuki Tsunoda. Bom pessoal, agora a Fórmula 1 retorna já no próximo final de semana com o Grande Prêmio do México. Vamos ter o Grande Prêmio do México no final de semana que vem e depois o Grande Prêmio do Brasil, uma rodada tripla para quem ama Fórmula 1. Bom, agora quero saber o que vocês acharam deste Grande Prêmio e também o que vocês acharam dessa vitória do Max Verstappen e desse finalzinho aí com Lewis Hamilton tentando se aproximar do Verstappen. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!